vamos começar aqui com a nossa proposta, que é falar de hidrocarbonetos alifáticos. Antes, eu gostaria de fazer um breve histórico da química orgânica, principalmente no que diz respeito à nomenclatura, tá? Porque nós vamos ver mais adiante que um ponto principal no entendimento, pelo menos para esclarecimento das características e do que a gente vê hoje no mercado em termos de produtos, é a nomenclatura, tá? São nomes internacionais, nomes nacionais que a gente usa, e a nossa intenção aqui é esclarecer um pouquinho, ou pelo menos mostrar para vocês o que existe com relação a isso. Começando pela parte histórica, né? A química nasceu aí basicamente da alquimia, né? Os processos de descoberta de substâncias para fins aí até esotéricos, mas hoje em dia é uma ciência ultramoderna, né? A identificação de produtos que nós fazemos hoje com cromatografia, espectroscopia de massas, equipamentos ultramodernos muito específicos que identificam com muita precisão a composição das substâncias químicas, na verdade, de milhões de substâncias químicas, né? Esses equipamentos aí, como o espectrômetro de massa, tem na biblioteca cerca de, essa última aqui, de 5 milhões de substâncias catalogadas que é capaz de identificar, né? Mas eu só queria mostrar para vocês um pouquinho, rapidamente também, essa questão da história, para identificar as origens dos termos que nós usamos hoje. Nós estamos falando aqui na evolução, por exemplo, nos anos de 1600, no século XVII, né? O Robert Boyle é considerado hoje fundador da química moderna, e ele deu início ao método experimental. Foi assim um marco divisório entre a alquimia e a química, mas ele era um anglo-irlandês, língua inglesa. Nós temos outro expoente aqui da química, que é o Lavoisier, né, a lei da conservação de massa, em 1789, né, conhecida como a lei de Lavoisier, né, de língua francesa, e outros como John Dalton, químico inglês, né, que ficou conhecido com a lei de Dalton, das pressões parciais. Berzelius é um químico sueço, né, também ele é um dos pais da química moderna, trabalhou assim determinando os constituintes de compostos químicos, né, e pesos atômicos. Humphrey Davy, também outro químico inglês. Mendeleev, esse é russo, né, mas Mendeleev é famoso pela teoria, na verdade, por criar, né, o resultado de anos de estudo. Ele criou a tabela periódica dos elementos, né, que completou ano passado 150 anos, foi muito comemorada, né, é um marco na química isso, né? Mas vocês veem que nós não temos aqui nenhum desenvolvimento histórico em língua portuguesa, né? Então nós vamos chegar mais adiante nos nomes dos produtos e substâncias, dos alcanos, parafinas, e a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, né? E talvez tentar esclarecer um pouco aí essa questão de nomenclatura. Outra influência grande que nós temos na química, principalmente dos hidrocarbonetos, especificamente dos parafínicos, é a indústria petrolífera, né? Porque a grande parte dessas substâncias, desses compostos, são extraídos do petróleo. E isso começou nos anos de 1800, na metade para a segunda metade do século XIX, né? Na Escócia, em 1850, no Azerbaijão, explorado pela Inglaterra, pelo Reino Unido, né? Um poço, esse aqui é muito famoso, do Drake. Ele é tido pelos americanos como início, né,
é o primeiro poço, né, dos Estados Unidos assim que teve uma exploração comercial e o início da moderna era petrolífera, muito forte nos Estados Unidos. Bom, também ficaram muito conhecidas as empresas de petróleo de uma época que se chamavam, eram conhecidas como as Sete Irmãs do Petróleo. Na verdade, era um cartel, eles mais ou menos controlavam a entrada no mercado e os preços. Isso aí não existe mais hoje, mas empresas que permanecem até o momento, por exemplo, a Shell é uma empresa Royal Dutch Shell, um capital britânico e holandês, a BP, a British Petroleum, inicialmente a Anglo-Persian Oil Company, depois passou a ser a Moco, BP Amoco, atualmente BP British Petroleum, também uma empresa inglesa. As empresas americanas, a Esso, que é a Standard Oil de Nova Jersey, e a Socone, que deu origem à Mobil, que era a Standard Oil de New York. Texaco, Texas Corporation, empresa americana, que depois se fundiu com outra americana, Chevron, e atualmente ainda permanece o nome de Texaco. Chevron, outra americana, Gulf Oil, e aqui nós temos hoje dessas que permanecem no mercado aí, depois das fusões, a ExxonMobil, a fusão da Exxon